Passa a palavra à pastora Gil, seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Paz. Louvamos ao Senhor porque estamos aqui nessa tarde, né? Para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. É uma correria para entrar aqui por causa do horário, mas Deus, ele é fiel. Hoje ele marcou o encontro para nós, né? Coisa boa e maravilhosa, a gente renunciar o tempo, os compromissos para falar do amor de Jesus. A cada dia nós temos que se aprofundar, né, em Deus e nos encher dele cada dia mais, porque a Bíblia diz que os dias são difíceis, mas que nós temos que permanecer em pé, com a raiz firmada em Cristo. Louva a Deus por cada oração, por esse culto abençoado nessa tarde. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei que Ele já está trabalhando, já começou a trabalhar nos mínimos detalhes, em louvor, em adoração. Deus, nessa tarde, Ele me dava uma palavra, a qual eu não tenho, assim, uma palavra muito conhecida de Kamanayasai. E eu pedi ao Espírito Santo de Deus que Ele me desse uma palavra para eu ministrar nessa tarde. E Deus, ele me dava uma palavra no livro de Jó, capítulo 1. Deus, ele é fiel, que ele diz assim: havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe seus filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns aos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamavam Jó e seus filhos e o santificavam. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus o coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, de balde teme a Deus? Acaso não cercastes como concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicavam na terra. Entende, porém, a mão, estende, porém, a mão, e toca-lhe, aracai, menerrei, surreai, em tudo quanto tens, e verás se não blasfemas contra ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nessa tarde, Deus, eu sei que o livro de Jó é um livro muito interessante, o patriarca Jó, né? É um livro que nos traz, né, uma fé, nos motiva a ter uma fé perseverante, né? E o propósito do livro de Jó, né, que apresenta que ele era um homem reto e temente a Deus, né? É coisa muito linda, um homem reto e temente a Deus. Só que, por ele ser um homem reto e temente a Deus,
e se desviava do mal. Engraçado que a palavra do Senhor diz que esse homem, ele consagrava tudo que ele tinha, fazia holocausto diante do Senhor. Ele tinha o quê? Um temor muito grande. Só que aí, a todo tempo, a Bíblia diz que nós vivemos numa atmosfera espiritual e numa nuvem de testemunha. A Bíblia diz que onde nós fomos, tem uma nuvem de testemunhas. Alguém vai ver alguma coisa, alguém vai testemunhar alguma coisa, alguém vai vivenciar alguma coisa. Sempre vai ter alguém para nos observar. E aqui, o que me chama a atenção desta palavra nessa tarde, é que Deus trazia aqui, eu, né? Imagine eu, você, Deus tendo um diálogo com Satanás a respeito da minha integridade, a respeito da minha vida, a respeito da minha conduta, dos meus princípios, das minhas atitudes. E aqui foi o que aconteceu no livro de Jó. Satanás foi ao encontro de Deus e fez um diálogo referente à conduta de Jó. E ali o Senhor dizia a ele, a respeito dessa conduta: conheces bem Jó? Deus diz: conheço sim, um homem reto e temente a mim. E Satanás diz assim, o Jó de balde, quer dizer o quê? Ele questionou a Deus que ele era Jó de balde. Por quê? Porque Satanás, ele estava observando que Jó era um homem rico, era um homem mais rico do Oriente. Jó, ele tinha posses, né? Tudo que ele fazia se multiplicava. Era abundante, era algo grande, glorioso. Então, ele achava no intelecto dele, pela a ironia que ele fez, é que Jó era reto e temente a Deus, mediante o poder aquisitivo dele. Só que Deus, a Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor sabe, nos conhece, assim como o rei Davi diz lá no Salmo 139, Jesus, ele conhece a minha entranha, de Camanaia sai. A entranha se respalda lá dentro do profundo do meu coração. Ele sabe o intelecto da minha alma. Ele sabe os meus pensamentos. Ele conhece no secreto, no oculto, aonde ninguém vê. Jesus, ele sabe. Antes de você abrir a boca, Jesus já sabe o que você precisa, o que você almeja e o que você está passando no momento oportuno. E ali o Senhor olha para Satanás e diz assim, olha, Decamanaia sai. Eu lhe permito, olha a palavra, eu lhe permito. Ele deu a permissão que você toque nos bens de Jó, na família de Jó, em tudo quanto ele possui, em tudo quanto ele tem. Mas só uma coisa eu não lhe permito. Recalamanaya sai. É na alma de Jó, porque a alma dele me pertence. Aqui eu tiro uma conclusão muito interessante. Nós somos filho amado, herdeiro do Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor nos transportou das trevas e nos trouxe para a luz, o apóstolo Paulo, ele ressalta isso muito bem, que os meus pensamentos, eles têm que ser diferenciados. As minhas atitudes, ela tem que ser diferenciada. O meu proceder tem que ser diferente. O apóstolo Paulo diz por quê? Porque nós somos barro na mão do oleiro. A morada do Espírito Santo. E se nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos aqui templo
para que o Espírito Santo more dentro de nós. E se o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós, a gente não vive como a gente quer. A gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, que você não faz mais aquilo que você quer, segundo a sensibilidade espiritual que Deus te deu. Ai, de calabanaia, chucamanaia, sai. Aí a Bíblia vai nos dizer que eu, Gisânia, não vivo mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. Aí, se Cristo, ele vive em você, a sua identidade passa a ser diferenciada porque você toma posse de legado de filho ou de filha. Ore calamanaia sai. Jesus está me dando um direcionamento tremendo aqui. E se você toma posse que é filha e filho, a Bíblia diz que nós somos herdeiros, herdeiros das heranças prometidas pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz também que o meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos entender que identidade nós temos. Precisamos entender quem somos nós diante de tanta riqueza, de tanta grandeza que o Senhor já preparou para nós. E nesse momento, como ele diz na palavra, aí Deus permitiu que Satanás ele tocasse em tudo de Jó. E quando Satanás ele começa a trabalhar na vida de Jó por um propósito, tudo isso foi um propósito. Que propósito é esse, pastora? Quando Deus começou a trabalhar, permitiu que ele trabalhasse, aí Jó perdeu família, Jó perdeu filhos. Quem suportaria de Calamanaiaçai? Perder mais de 6 filhos, né? Muitos de filhos de uma vez. Sepultar. Quem sepultar um é uma dor. Quem sabe quem perdeu, né? É que sabe que é uma dor. Eu sei dizer o que é uma dor porque eu tive 2 percas. E é uma dor que é um vazio, por mais que o Senhor nos preencha, por mais que Deus ele derrame o bálsamo dele, mas sempre quando passa o tempo, você se lembra daquele momento que você passou com aquela pessoa. É uma dor. E aí a Bíblia diz que esse homem perdeu e Deus começou a mexer, permitir que ele mexesse em toda a estrutura de Jó. Eu aqui estou falando da palavra, é uma palavra, quase eu não prego essa palavra, é difícil eu pregar. Há muito tempo atrás eu pregava sobre esse livro de Jó. Mas Deus, ele me deu hoje isso aí quentinho do céu. E Deus, ele me fazia entender. Para quem tem raiz, tem que ter estrutura. Para suportar as diversidades. Para suportar os processos da vida de Kamanayasai. Jesus, ele permite a prova, não é para você morrer no meio da prova. Deus, ele permite a dificuldade, não é para te envergonhar, é para que você desça, é para que você mergulhe, é para que a essência dele venha a ser transbordada sobre a sua vida. É para isso que Deus permite. E aqui no momento dessa história, Deus permitiu tudo isso na vida de Jó. Jó, ele tinha temor a Deus. Rebedeaço de rai. Jó, ele ouvia Deus de ouvir falar. Ele conhecia de ouvir falar. Mas Jó, ele não tinha intimidade. Anaiaçai. A diferença é você ouvir Deus de ouvir falar. Você prestar um culto a Deus, você pegar a sua Bíblia, você ir para a igreja, você ler a palavra, você ter conhecimento da palavra da Kamanaiaçai. É uma coisa. Mas no momento que você passa a conhecer Deus de verdade, é no momento das
dificuldades, é no momento onde ninguém te vê, é no momento onde a prova está difícil, aonde você olha ali não tem jeito, é o impossível, é o amor de Deus. Ali você vai criando raiz e estrutura para se aproximar de Deus, para saber que Ele é soberano. Deus, Ele quer saber onde é que vai a minha fé e a tua fé. Onde é que nós estamos perante Ele, Decamanaiaçai. Mas hoje nós temos visto no meio evangélico, tem misericórdia de nós, Senhor. Aonde o povo está se esfriando de qualquer maneira, aonde o povo não quer ter compromisso com o Senhor, aonde o povo quer viver de um evangelho de facilidades, um evangelho raso, mas Jesus diz na palavra dele que o evangelho dele é aquele que confronta, e hoje, muitas das vezes, quando Deus levanta alguém para dizer assim, olha, você precisa consertar a casa, você precisa se libertar desse vício, você não está fazendo, não está no posicionamento. Aí as pessoas feridas, cheias de carrapichos, não querem o conserto. Por quê? Porque está no erro. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele ama a quem Ele corrige. Ai, decamanaiaçai. Quando o Senhor levanta alguém para nos corrigir, é porque precisamos se alinhar ao propósito que Ele tem na minha vida e na tua vida. Só que o povo está muito preso, apegado às profecias de Camanaiaçai e deixando a palavra do Senhor de lado. Deixando de conhecer quem é teu pai, o que ele tem para revelar para nós, o que ele tem para ministrar em nós. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que ele diz assim, que todos os dons, o Senhor, ele nos dá, tem um dom da profecia, tem um dom de orar em línguas, tem um dom de cura, de canaiaçai. Mas todos esses dons vai passar, mas o que vai prevalecer é o amor. Ande a sou. Se a pastora Rita não tivesse amor por essa obra, ela não estaria aqui fazendo live todo dia. Porque só Deus sabe o que ela passa, as lutas, os conflitos, e ninguém sabe. Só Deus sabe o que ela passa diariamente. Só Deus sabe o propósito a qual Deus colocou no coração dela para fazer esta obra. E muitas das vezes as pessoas entram, saem, mas não tem um compromisso de orar, interceder pela vida dela. Ela é carente das nossas orações. Jesus disse que nós somos um corpo. E um corpo, um braço, você não pode andar com um braço só. Anda e anaia sou. Entenda. E nós não é um templo de 4 paredes. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Porque a presença dele está dentro de nós. E onde a gente chega, tem que haver milagre, tem que haver algo acontecer, porque tem oração. E a Bíblia diz que a oração do justo, ele vale muito em seus efeitos. Aí o povo não quer orar mais, o povo não quer jejuar mais, o povo não quer renunciar mais, quer a salada prontinha de calamanaiaçai. Mas Jesus, ele quer que você tenha compromisso e firmeza, porque o que ele tem preparado para nos dar é grande. E se você não estiver preparada interiormente para receber, ele não quer que a sua alma ele vá para o inferno. Ele quer que a sua alma ela vá para o céu. Vivemos no mundo, a gente sabe, não pode ser hipócrita de dizer conhecedora da palavra, aonde o mundo é materialista. De Kamanaiaçai.
Os princípios e os valores de Kamanayasai estão sendo perdidos, são poucos remanescentes nessa terra. Tem poucos, ribinaço de raiva. E Jesus, ele está nos mostrando a todo tempo, quando a gente tem um compromisso da palavra, que o joio no meio do trigo é real. Aramanaiaçai. Tá assim, Deus está revelando o joio e do trigo, de Kamanaiaçai. Por que que sobrevém tantas coisas sobre a nossa vida? Tanta frustração, tanta decepção com pessoas que são ministros, com pessoas que têm compromisso com a obra. Por quê? Por quê? Porque a raiz não foi alicerçada como Deus quis, como Deus direcionou. Às vezes são unções que não foi direcionada por Deus por causa disso aqui, ó. Tem pessoas que foram ungidas, estou falando isso com respaldo bíblico aqui. Remanaiaçai. Quando a gente tem discernimento de Espírito Santo de Deus, a gente sabe quem Deus separou de verdade, quem Deus derramou o azeite de verdade. É diferente, tem essência, tem bagagem, tem estrutura. Não se engane que dom ele não leva ninguém para o céu. Lá, canaca, manaiaçai, meu Deus, tô sentindo uma graça grande, Deus botar assim, trabalhando aqui de uma maneira linda, decalabachore, manaiaçai. Sabe o que o Jesus ele quer nessa tarde para nós? Despertar a igreja. Nós precisamos ser despertados, para que a gente não venha ficar e nem venha ser enganado nos tempos de hoje. Acorda a igreja que dorme. Ai, de calabadaia, chucamanaia, sai. E ali a palavra do Senhor diz que Jó passou por esse processo difícil. Jó chegou num estágio tão dolorido. Deus permitiu que ele perdesse os bens, perdesse tudo, até a mulher se rebelar contra ele. Mas engraçado que Jesus não permitiu que Jó perdesse a esposa. Sabe por quê? Porque Jó precisava ter um encontro com o Senhor. Jó precisava ter intimidade com o Senhor. Jesus permitiu para provar ele. Sabia do intelecto dele, sabia do compromisso dele, independente de ele tinha dinheiro ou não. Rabacamanaya, chucamanaya, sai. E a Bíblia diz que esse homem ficou com feridas, ficou doente, ficou enfermo, e todos aqueles que viviam na casa dele, nos banquetes, sabe, achando que era amigo, mas não era amigo, era amigo daquilo que ele tinha. Quantas pessoas se aproximam de nós por aquilo que a gente tem? Interessado nisso. Ramanaiaçai. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente venha ajudar um ao outro sem interesse próprio. Rebecamanaiaçai. Porque este é o Evangelho de Cristo. E você reconhecer que ali tem um homem de Deus, que ali tem uma mulher de Deus, e ali é diferenciado, e ali o que ela faz é da obra do Senhor, não é para ela. É tudo para Deus. Mas eu vejo aí no mundo de hoje, as pessoas sendo abençoadas, que não é para ser abençoada. E muitas pessoas estão pagando um preço, estão orando de verdade, e o povo não está dando crédito porque não tem fama, porque não tem dinheiro. Rebeca, manaiaçai. E isso é vergonhoso para nós. Por quê? Porque as pessoas estão adorando o homem da terra e se esquecendo que é Senhor dos senhores, que tem que ser adorado, glorificado o nome dele. E ali diz a palavra do Senhor que esse Jó passa por esse processo todo. E ali lá no livro de Jó 42, Jesus ele fala a respeito, bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Quando Jó ele se refere a esse versículo, se encontra lá no livro do meio de Jó, ele está falando assim, Senhor, hoje eu posso dizer que tudo que eu tenho
De novo, o Senhor me restituiu pela minha perseverança, pela minha submissão. Passei pelo vale, passei pelo processo, mas eu sabia que não estava passando sozinho. A tua mão estava sobre mim. Passei pela vergonha, passei pelo descaso, mas eu sabia que o Senhor me honrou, porque o Senhor restituiu tudo de dobro na vida de Jó. E Deus mostrou para os inimigos de Jó que ele era Deus para com ele. E ele disse assim: Senhor, hoje eu te ouvia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço. Tem pessoas que precisam ter intimidade com Deus para conhecer a voz quem é Deus. Não julgue ninguém que esteja num processo. Porque às vezes aquele processo não é porque a pessoa está de pecado, porque Jó não tinha pecado. Aquele processo era a permissão de Deus para Deus tratar do interior do homem, para Deus lapidar o homem de dentro para fora e para mostrar para muitos que ele servia a Deus de verdade. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem: olha, está ali, diz que é o nome de pastora, está passando por isso, está a falta de dinheiro, está a falta disso. Não, é que Deus está permitindo para que o nome dele venha a ser glorificado em áreas da nossa vida. Porque Deus ele não coloca você no muito sem antes ele provar o teu caráter, entenda isso. Jesus quer saber realmente se você é filho, se você é filha, se você está firmada na rocha para receber a herança de filha. É isso que o Senhor permite as provas e os processos. Por isso que ele diz na palavra dele: quem quiser seguir a mim, pega a tua cruz e siga-me. Cruz significa renúncia. Cruz significa tirar o eu, tirar a soberba. E siga-me. Entre no propósito, no posicionamento que eu te chamei, a Kamanaia sai, e minha glória vai resplandecer sobre a tua vida. Não se preocupe em agradar o homem, se mostrar para o homem, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, se você crer e obedecer, a bênção vai chegar na tua porta, de Kamanaia sai, porque você está orando, você está clamando, Deus ele vai agir de uma forma sobrenatural. Ele vai permitir situações, conexões, portas para chegar até você. Por quê? Porque ele conhece o teu coração, conhece a tua integridade. E a Bíblia diz que jamais um justo, ele mendigaria o pão. E aqui eu agradeço a minha oportunidade nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, minha amada pastora e amiga. Pastora Gina, Deus seja louvado na sua vida, minha amada. Aí não, que daqui a pouco eu vou pedir para a senhora finalizar dando a bênção apostólica, por gentileza. Amém. Amém. Só vou ocultar aqui um pouquinho. Amém. Pode ficar à vontade. Beber uma água. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, né? Por meio da graça, já prova que o inimigo estava errado, né? Mesmo quando não restara mais nada, continuou temendo a Deus. Jó ia a Deus na adversidade. Amadas irmãs e irmãos, nós estamos aqui nesta vida, né? E nossas escolhas são muito limitadas, não é verdade? Por exemplo, não podemos escolher e administrar a circunstância a que estaremos ou poderemos estar envolvidos, né? Recebemos um pacote contando
contendo circunstâncias, e diante delas somos convidados por Deus a mudar a nossa atitude e dar glórias a Ele. A glória tem que ser para Deus. Temos que confiar em Deus cabalmente, né? E permanecer fiéis, sem vacilar, né? Sem usar de desculpas para se entregar à infidelidade. Cumprir a missão, né? E estar e andar cheio do Espírito Santo de Deus. Ou então, nos rebelaremos e viveremos nos queixando, se lamentando e trazendo sobre nós, né? Mesmo mais ruínas ainda. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.